na nossa querida abertura. Deixa-me só confirmar aqui a hora que começar a gravação. Reunião iniciada. A gravação foi iniciada. Pessoal, bom dia a todos. Professor Diego Castro falando ao lado, honrosamente ao lado, do nosso querido professor Daniel Aires. Nós declaramos aberto mais um encontro, nosso terceiro encontro, né, Dani? Terceiro. Do Clube do Livro Direito e Literatura do Pitágoras, uma iniciativa que me deixa extremamente feliz. Eu confesso a vocês que esse exercício mental aos sábados pela manhã me causa uma alegria enorme. E está aberto o nosso terceiro encontro. Só para recordar, Dani, e aí já passo direto a palavra para você, nós estamos tratando o livro do caso dos exploradores de caverna. São os espeleólogos, não me falha a memória, 5 espeleólogos que se perderam não, eles entraram em uma caverna para explorar, houve um deslizamento, eles ficaram presos. Tiveram que sacrificar um deles para que se mantivessem vivos, e o resgate foi feito 32 dias depois. Essa decisão sobre quem foi aquele a ser sacrificado para que sua carne servisse para os demais foi feita por um jogo de dados. E o escolhido foi Roger Whitmore, que tinha inclusive tido a ideia desse sorteio, mas que de última hora, logo antes do sorteio, de jogar os dados, ele desistiu. Os amigos jogaram os dados, ele foi o escolhido, foi morto e sua carne deu sustento aos demais, enquanto o resgate não chegava. Já passamos por 2 votos do presidente Truppen, se não me falha a memória, o Truppen, ele sugeriu que mantivessem a condenação em primeiro grau, mas que o caso fosse enviado para a clemência do Poder Executivo, para o perdão do chefe do Executivo. E tivemos o voto do Foster, um voto profundo, um voto com 2 argumentos que são distantes entre si. O Foster, em um dado momento, em um momento inicial, ele diz que acha que a lei daquele condado não se aplica aos exploradores de caverna, porque o Estado não conseguiu chegar lá, enfim, é como se eles estivessem no estado de natureza. E logo em seguida, o Foster ele traz a ideia, ele apresenta um argumento que eu acho muito plausível, inclusive é o que eu penso, no sentido de que o propósito da lei não era que pessoas naquela circunstância fossem condenadas, mas que o propósito da lei era diferente. Então agora nós passamos para o voto do Tati, né, Dani? Isso. E agora é tudo seu, meu irmão. Estou aqui como mero espectador e dador de pitaco. Essa é a minha função aqui. Tamo junto, não, Dani? Beleza. Gente, vamos começar então com o voto do Tati. Aliás, não sei nem se é melhor pronunciar Tating ou Tatin, né? Não sei, mas fica aí a critério de cada um. E o Dani é tão gentil que eu pronunciei errado e ele gentilmente me corrigiu, rapaz. Eu acho que é Tating, Dani, só que eu falei Tatin. Mas você sabe que, por exemplo, se a gente for olhar o português de Portugal, eles não americanizam, né? Usando uma terminologia um pouco estranha, eles não americanizam as pronúncias. Eu tô com essa mania, igual tem o HBO. Eu me sinto tão metido falando HBO, aí eu falo HBO, entendeu? Eles fazem isso, eles não americanizam. Até que alguns nomes de celebridades são colocados em português. Eu acho legal, eu acho plausível. Eu sou adepto disso. Vamos que vamos. Vamos lá. Vou começar e aí vocês me permitem, eu vou ler o primeiro parágrafo do voto dele e vou já colocar as considerações que eu faço, que talvez sejam as principais perguntas que devem permear uma discussão sobre o voto dele. Ele começa falando basicamente o seguinte, olha: na execução de minhas funções como juiz deste tribunal, sou, em geral, capaz de dissociar os aspectos emocional e intelectual de minhas reações e de decidir o caso sub júdice inteiramente com base na razão. Contudo, ao estudar essa trágica ocorrência, sinto que estes recursos habituais me falham. No lado emocional, encontro-me dividido entre a simpatia por estes homens e um sentimento de aborrecimento e aversão pelo ato monstruoso que cometeram.
acreditei poder colocar essas emoções contraditórias de lado e tratá-las como irrelevantes, decidindo o litígio com base em uma demonstração convincente e lógica do resultado, exigido pela nossa lei. Infelizmente, não alcancei esse intuito. Ao analisar o voto que meu colega Foster acaba de enunciar, considero que ele incorre em contradições e falácias. Comecemos com sua primeira proposição. Esses homens não estavam sujeitos à nossa lei porque não estavam em um estado de sociedade civil, mas em um estado de natureza. Não está claro por que deva ser assim, seja por causa da espessura da rocha que os aprisionou, ou porque estavam padecendo de fome, acho que faltou uma palavra aqui, né? Ou porque criaram uma nova carta de governo, pela qual as regras usuais de direito podiam ser suplantadas por um lance de dados. Outras dificuldades se apresentaram. Se esses homens passaram da jurisdição de nossa lei para a lei da natureza, em que momento isso ocorreu? Foi quando a entrada da caverna foi bloqueada ou foi quando a ameaça de fome atingiu um certo grau indefinido de intensidade ou ainda quando celebraram o acordo de que o lance de dados decidiria sua sorte? Ele começa deixando bem claro que o posicionamento dele é um posicionamento, segundo o que ele fala, um posicionamento racional. E aí, eu já coloco uma questão bem simples. E difícil de responder, né? Ele diz que ele vota com base na razão. E aí eu pergunto para vocês, na nossa vida é possível a gente fazer qualquer espécie de julgamento com base em uma razão pura? Será que a nossa razão ela não é permeada, ela não é cortada por aspectos pessoais, por aspectos culturais? É possível que a gente seja neutro? É possível que a gente seja imparcial? E será que imparcialidade e neutralidade têm qualquer relação com a noção de razão pura? Na minha humilde opinião, essas são as principais perguntas que a gente deve fazer diante do voto dele. Porque quando alguém se diz racional, não, eu vou fazer isso com base na razão. Que razão que é essa? É a razão dele? É a minha razão? É a razão do Diego? Porque seguramente, por mais que eu e o Diego, a gente, na nossa relação de amizade, a gente consiga convergir em diversas ideias, em algumas nós vamos ser divergentes. E isso quer dizer que o Diego não esteja agindo racionalmente ao pontuar as ideias dele? Porque a impressão que o Teitin passa é que ele vai fazer um voto pura e simplesmente racional, ou seja, eu vou pegar a lei, vou ler a lei e vou aplicar ela sem levar mais nada em consideração. E aí eu pergunto para vocês, é possível ser racional desse jeito? É possível ser neutro desse jeito? Agora a palavra é sua. Ô, Dani, que legal. Eu me recordo quando pela primeira vez a gente neutra é sabonete, né? Neutra é É, detergente. Eu me recordo da primeira vez que eu vi que o juiz ele tem que ser imparcial, mas o juiz ele não consegue ser neutro. Porque é inevitável, e a gente passa por um momento histórico em que esse ponto ele é muito questionado, a gente vai chegar lá. Olha que legal. É impossível que a trajetória de vida, que a bagagem cultural, que os sentimentos não interfiram de alguma maneira na decisão. O que não pode acontecer, e aí concordo piamente com você, não existe ninguém neutro. Razão pura é impossível quase falarmos em razão pura. Agora, a gente vive num tempo, e eu vou chegar no STF. Gente, todo debate nosso, ele é calcado em aspectos técnicos e muito respeito.
Mas hoje você já reparou que todo mundo critica o STF? Quem é de direita, critica o STF. Quem é de esquerda, critica o STF. Um presidente indica alguém para o STF, aí as pessoas pensam que os julgamentos vão ser feitos de acordo com a bagagem cultural daquele indicado. Aí outro presidente indica outro. Então, tudo isso gira em torno exatamente disso que nós estamos debatendo, e por isso que o voto do Tatin é tão profundo, porque o Tatin ele fala, e vocês vão perceber que ele não vota. Ele de início, ele falou, não vou votar, não me sinto em condições emocionais. Dei spoiler, mas tudo bem. Mas acho que todo mundo já leu. E eu acho que, olha que interessante, eu vou dar um exemplo meu também. Tudo isso que se debate sobre o STF, etc., é porque duvida-se da racionalidade e questiona-se, principalmente o mais grave, a imparcialidade dos juízes. Eu não estou dizendo que os juízes são parciais, não são, só estou dizendo de um sentimento de parte da sociedade que preocupa-se muito com isso. Eu me recordo, Daniel, olha que legal isso. Esse assunto mexeu comigo, rapaz, uma época eu fiquei muito bravo. Eu ajuizava muito, eu ajuizei, tenho ainda o hábito de ajuizar ações imobiliárias contra planos de saúde, etc. E aí, eu ajuizava muitas ações contra um determinado empreendimento imobiliário, que prejudicou muito os consumidores, dinheiro alto e que não foi devidamente, que as expectativas criadas nos consumidores que adquiriram os lotes, os imóveis, não foi uma expectativa que o vendedor, o dono do empreendimento atingiu, atendeu. Ele prometeu algo e não entregou. E várias ações começaram a surgir para que esses consumidores fossem ressarcidos, para que esses contratos fossem rompidos e dinheiro devolvido. E eu me recordo, Dani, pessoal, isso acontece. Falta de. O juiz ele não precisa ser neutro, ele tem que ser imparcial. É óbvio que ele vai julgar de acordo com a bagagem cultural, mas ele tem que ser imparcial. A neutralidade é só detergente. Aí eu me lembro que todas as linhas liminares eram indeferidas, Dani. Todas, sem exceção, todas as. Mas, sem exceção também, eu conseguia reformar todas essas decisões em sede de tribunal. Eu já tinha o modelo do agravo pronto que eu tinha feito, falei, sei que esse juiz vai indeferir. E quando caí no outro juiz, eu sempre conseguia eliminar. Então, caí num juiz, liminar indeferida, caí no outro juiz, liminar deferida, indeferida, deferida, pronto. Então, um juiz nunca me deu essa liminar contra determinada empresa X. Aí um dia me convidaram para jogar futebol num determinado lugar e eu fui. E aí cheguei lá e tô reparando quem eram os melhores amigos do futebol. Era o juiz e o dono da empresa. Eu falei, filho de uma égua. Pensei comigo, né? Será que. Aí, quando você falou da razão pura, eu falei, será que ele está julgando só com a razão? Será que ele está julgando de forma imparcial? Porque eu fui jogar a bola e fiquei reparando, os melhores amigos eram companheiros de ataque no outro time. Tem uma rapada nos dois na pelada. Mas chega a ser esse questionamento e essa importância de que o julgador ele tem que saber não misturar a emoção com a razão. Não existe uma razão pura, mas essa impureza da razão ela não pode chegar a uma parcialidade do juiz. Acho que eu falei muito, cara. Eu queria que vocês falassem também. Eu queria só. É porque sempre que fala de razão, de parcialidade, imparcialidade, eu lembro desse caso meu e foi um caso que me deixou pé da vida. Enfim, esse juiz já foi até embora. Vamos lá, pergunta do Dani. Seria possível julgar com base na razão? Por nossa razão não seria permeada por. Acho que é absolutamente permeada por aspectos pessoais. É possível ser neutro, é possível ser imparcial. Essas coisas se relacionam. Ô, Dani, fala mais para nós, né? Então, se alguém quiser falar, Vamos ver estamos se a aí, gente galera. escuta um pouquinho, pessoal. Tem alguém aí querendo bater papo. Acorda, gente. Tem um trecho do voto do Tatum que me chama muita atenção, que é o último parágrafo. Eu sei que eu estou dando spoiler de tudo, mas todo mundo já leu. Eu acho muito legal isso aqui. Porque é nobre. É nobre. Uma vez que eu me sinto totalmente incapaz de resolver as dúvidas sobre a lei que me assolam nesse caso, anuncio com pesar um passo que acredito não tem precedentes na história desse tribunal.
eu declaro meu afastamento da decisão do caso. É duro, né, cara? Você dizer, olha, um caso tão... Eu acho que todos os votos desse livro eles têm coisas muito legais para que nós retiremos dele. Esse livro é tudo riscado, rabiscado, enfim. Mas aí, até pegando esse parágrafo aí que você falou, Diego, o último parágrafo, né? Eu vou fazer um outro questionamento. Ele faz toda uma digressão do voto do Foster para poder pontuar que o Foster fez um raciocínio equivocado. Ele bate no Foster, é Né? verdade. Ele bate bem no Foster, falando que o Foster fez um raciocínio equivocado, porque o trabalho dele foi todo baseado na ideia de que eles não estavam em estado ordinário, em estado extraordinário, que os levou a um estado de natureza, e aí tenta meio que trabalhar a ideia de legítima defesa, né? Mas aí chega no final, ele faz tudo isso para se afastar, né? E se a gente for lendo o voto dele, você vai percebendo que em momento algum ele se coloca como uma pessoa que é exatamente contrária ao que os espeleólogos fizeram. Ele não deixa claro se ele acha realmente absurdo o que eles fizeram ou se ele não acha. Ele pontua apenas que ele vai tentar votar com a razão e que pela razão, e aí um parágrafo um pouco mais à frente, ele fala que qualquer código penal, qualquer código criminal tem como objetivo prevenção. Acho que é o terceiro ou quarto parágrafo do voto dele. Vou até achar o parágrafo certinho aqui. Aqui, ó. Tá na página... Fala o parágrafo, porque tem 4, versões diferentes do livro. página 44 da versão que a gente disponibilizou em PDF, tá? E o parágrafo é: a essência de seu argumento pode ser colocada da seguinte forma: nenhuma lei, quaisquer que sejam seus termos, deve ser aplicada de forma a contradizer o seu propósito. Um dos objetivos de qualquer código criminal é a prevenção. A aplicação da lei que determina ser crime assassinar outro aos fatos peculiares deste caso contradiz este propósito, pois é impossível acreditar que o conteúdo do Código Criminal poderia dissuadir homens confrontados com a alternativa de viver ou morrer. O raciocínio pelo qual esta exceção é encontrada na lei observa meu colega, o mesmo que admite a excludente legítima defesa. À primeira vista, esta demonstração parece deveras convincente. A interpretação do meu colega sobre a justificativa da excludente legítima defesa é de fato apoiada por uma decisão deste tribunal, Confederação vs. Perry, um precedente que encontrei em minha pesquisa sobre este litígio. Embora o caso Confederação vs. Perry pareça ter sido omitido nos textos e decisões subsequentes, ele está inequivocamente de acordo com a interpretação que meu colega atribui à excludente legítima defesa. Ora, permitam-me, porém, esboçar brevemente as perplexidades que me ocorreram quando examino a demonstração do meu colega em maior profundidade. É verdade que uma lei deve ser aplicada à luz do seu propósito, e que um dos propósitos da legislação penal é reconhecidamente a prevenção. A dificuldade é que outras determinações também são imputadas à lei penal. Conforme foi dito, um dos seus objetivos é fornecer um escape ordenado à instintiva demanda humana de retribuição. Em Confederação versus Escape, também foi afirmado que seu propósito é a reabilitação do delinquente. Aí ele continua. Ele tenta aqui, então, fazer um parâmetro entre dois objetivos da legislação penal, né? Prevenção e reabilitação. Meu humilde ponto de vista, tá, gente? Ele faz uma confusão aqui ao falar de prevenção e falar de reabilitação. Prevenir
quer dizer que a gente vai fazer alguma coisa para evitar que um dano seja produzido. Então, da minha humilde forma de enxergar, a lei criminal, quando ela está sendo aplicada, ela não tem mais objetivo de prevenção, porque o crime já aconteceu. Então, eu não consigo enxergar na legislação penal, tá? Aí é uma opinião minha, como pessoa que estuda direito penal, eu não consigo enxergar que o Código Penal teria uma atribuição de prevenção. Por quê? Porque o Código Penal só vai ser aplicado depois que a lei foi violada. Então, ele não está prevenindo mais nada. Ele está ali agora para tentar resolver um problema que os outros ramos do direito, como, por exemplo, o direito do consumidor, o direito civil, que o Diego trabalha bastante, não conseguiram resolver. Daí o porquê a gente falar que o direito penal é a última ratio, né? É a última fronteira aí do direito. Então, eu não consigo enxergar no Código Criminal essa função. Eu consigo enxergar essa função preventiva e de reabilitação na pena, né? Quando eu penso o seguinte, se eu aplico a pena a uma pessoa, essa pena tem o objetivo de gerar prevenção geral positiva e negativa, prevenção especial positiva e negativa. Geral voltada para a sociedade, né? Prevenir crimes, fazer com que as pessoas não queiram cometer crimes, tá certo? Uma prevenção negativa, né? Ou seja, fazer com que o Diego, ao ver que alguém praticou um crime, ele se abstenha de praticar um crime também. E positiva por mostrar que o sistema judicial resolve o problema. Ou seja, o sistema existe, ele é válido e ele é eficaz. E a prevenção especial, negativa e positiva, é voltada para a pessoa que está sofrendo a condenação. Essa pessoa, então, iria entender que o ilícito que ela praticou é algo que ela não deveria praticar, né? E assim ela não vai voltar a cometer novos crimes, ou seja, ela vai se abster de cometer novos crimes, prevenção especial negativa, e a reabilitação, fazer com que ela se reinsira na sociedade. Então, isso é objetivo de pena. Só que para eu chegar a discutir os objetivos da pena, eu primeiro tenho que entender que as pessoas devem ser punidas. E o Tatum passa o voto inteiro dele criticando o Foster para chegar no último parágrafo e falar que não vai votar, né? Se abster de dizer se condena ou não. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Não é melhor um culpado solto do que um inocente preso? Faz sentido, Dani. Eu não tinha parado para pensar. Essa é uma pergunta que eu nunca tinha parado para pensar. Faz muito sentido. Aí eu queria que vocês me dessem um retorno aqui. O Robert manifestou aqui, ó, o Dom Robert. Lê aí, Dani. Um juiz, pelo fato de ter escolhido a profissão, na minha opinião, ele é obrigado a se pronunciar sobre o fato julgado e não simplesmente tirar o dele da reta e ficar neutro sobre o caso. Ô, Robert, a isso no direito a gente chama de vedação do nolique. Ô, Dani, que massa você falar isso, porque eu estava refletindo sobre a fala do Robert. Robert, vem cá. Existem hipóteses previstas no código. A Jennifer, o voto dele rebate muito Foster, mas uma parte interessante foi a preocupação dele sobre aquele julgamento poder influenciar julgamentos no futuro, os precedentes, né, Jennifer? Bacana, verdade. Agora, interessante, eu vou ponderar sobre o da Jennifer, sobre o do Robert, posteriormente sobre o da Jennifer, que eu li o comentário do Robert, ele já fez há um tempo, fiquei refletindo. Robert, existem hipóteses em que o juiz não pode julgar, elas estão previstas lá no 144 do Código de Processo Civil. E existem as hipóteses em que o juiz ele é suspeito, fala-se muito em suspeição do juiz, recentemente também, em especial nas questões inerentes à Lava Jato.
Agora, olha que interessante. O Tate, ele não foi preciso no concluir do seu voto. Eu quero muito chegar nisso. Eu adorei o Dani ter trazido o princípio do non-liquid, porque vou falar sobre ele. O juiz, olha que legal isso que eu vou dizer. Existem hipóteses em que ele está impedido de julgar. São as hipóteses do 144, quando ele é parente de alguém, quando a esposa, quando o cônjuge trabalha como como advogado de uma das partes do processo, inúmeras questões que proíbem o juiz de julgar a ação. Nenhuma delas é calcada na dúvida que o juiz tem sobre a lei. O juiz ele não pode deixar de julgar porque ele tem dúvidas sobre a lei. E a conclusão do voto do Tati, ele diz assim, olha, uma vez que me sinto totalmente incapaz de resolver as dúvidas sobre a lei, que me assolam nesse caso, então ele deixou de julgar, não é porque ele tem algum impedimento legal, não é porque ele falou assim, eu não sei o que a lei diz. Não! O Código de Processo Civil expressamente, ele diz, juiz, você não pode deixar de julgar alegando inexistência ou obscuridade da lei. E a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é a LINDB, ela traz as modalidades, as formas pela qual você pode sanar suas dúvidas ou eventuais lacunas e obscuridades da lei, que são analogia aos costumes e os princípios gerais do direito. Então, só para que a gente veja o tanto que esse livro ele faz conexão com a realidade, se não me falha a memória, eu tô me referindo aos artigos 140, alguma coisa do Código Civil, do Código de Processo Civil, perdão, vou compartilhar minha tela com vocês para que todos consigam ver. Eu vou procurar janela, vamos lá no Chrome, vamos procurar CPC aqui. É o 140, se eu não me engano, do CPC e o artigo 5º da LINDB, o artigo 4º da LINDB. Ctrl F140, exatamente. Ô, Robert, essa é para você. Vamos lá. 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Então o juiz diz assim: eu não sei o que o direito está falando, vou deixar. Isso não, hoje em dia não pode. Isso é vedado. E para tornar ainda mais didático, vamos lá na LINDB. Não sei se vocês já estudaram a LINDB, artigo 4º. Quem teve aula com o tio Diego estudou. Olha só, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. É óbvio que eu não vou entrar agora na aula de o que é analogia, o que são os costumes e o que são os princípios gerais do direito, mas o que eu quero dizer é, o juiz, suponhamos que não exista lei para um determinado caso concreto. Não estou nem falando de lei obscura, não. Não existe lei. O juiz ainda assim, ele é obrigado a julgar. Por isso, Robert, seu comentário ele me deixou muito feliz. Obrigado, viu, Jennifer? Eu vi que você colocou o 140 aqui. Seu comentário, Robert, ciente de que você é um menino de primeiro período, ele já foi um comentário absolutamente calcado naquilo que o ordenamento jurídico diz. Isso mostra que o seu raciocínio jurídico ele já está começando a acelerar dentro da sua cabeça. E a Jennifer fala de que ele rebate muito do Foster, mas uma parte interessante foi a preocupação sobre o julgamento poder influenciar julgamentos futuros. Eu concordo também. O voto do Tati ele mexe comigo no sentido de eu olho para o voto, tem um momento eu acho que ele sabe porque ele se absteve, por questões emocionais, não, mas depois eu vejo que ele deixou de votar porque não entendia a lei. Ele demonstra grandes preocupações durante o voto dele, e é o que o Daniel falou, ele bate, bate, bate para nada. Então, quando ele bate no voto do Foster, de certa forma, ele está se posicionando de uma maneira. Quando você critica um voto específico muito, você acaba se posicionando. E eu passo a palavra para quem quiser se manifestar. Lá, gente, alguém? Tem alguém que está abrindo o microfone, pensa em falar e refuga. Não se reprimam, faça igual os menudos. Diego adorava menudos. Ah, Dom Dani, esses meninos não sabem nem do que você está falando, cara. É,
Pior que é verdade. Eu recente, dentro de sala de aula, você tem uma música de Chiclete com Banana, Bel Marques, então diga que valeu, ninguém conhecia, cara. Eu me senti tão tiozão que eu vou te contar uma coisa, viu? Nossa! Só faltou você oferecer, alguém te oferecer suquita, né? Não, não é verdade. Esse é papo de piada interna. Essa meninada aí não manja essas É. coisas de velho, não. Quer suquita, tio? Valeu, Robert. Tamo junto, viu? Ô, Dani, pode prosseguir. Beleza, então, gente. Vamos lá. O que eu acho interessante no caso do voto do Tate é que ele vem trazendo também discussões sobre a questão da aplicação da lei penal, né? Sobre como que ela funciona, para que ela funciona, sobre a excludente legítima defesa. Ele trabalha de uma forma bem forte as questões relativas a precedentes. Vocês podem ver que o voto dele é permeado, né, por uma série de outras decisões, mas ele faz uma pergunta que é bem provocativa, bem no inicinho do voto dele, e que é uma pergunta que a gente também tem que levar muito em consideração. Ele pergunta em que momento que eles passam para o estado de natureza. Se é possível delimitar isso. Ou seja, é possível que a gente diga quando aqueles espeleólogos passaram a não estar mais sujeitos a uma norma ordinária. Ele, inclusive, dá o exemplo, né? Ele fala assim, se isso teria acontecido no momento em que a pedra fechou a entrada da caverna ou quando perceberam, né, um certo grau de indefinido de intensidade, né, sobre aquela questão da morte deles, que poderia se aproximar em razão da fome. Né? Então ele faz uma pergunta. Olha, a pergunta é muito clara. Quando eles passaram do estado racional para o estado de natureza? Aonde eu estou querendo chegar? Acho que ninguém aqui tem dúvida de que eles se encontravam em uma situação excepcional. Ninguém aqui tem dúvida de que a situação deles ali não era uma situação da vida normal, né? Do natural que a gente tem em sociedade. Eles estavam quase hermeticamente fechados dentro de uma caverna, e foram informados pouco tempo depois em que eles estavam hermeticamente fechados, de que a, a equipe de salvamento demoraria, no mínimo, 10 dias para conseguir desobstruir a entrada e retirá-los ali de dentro. Todo mundo conseguindo seguir a linha de raciocínio? Beleza? Aí eu venho com a seguinte observação. Tentem acompanhar agora a pergunta que o Tate faz de forma inversa. Ele faz uma pergunta, em que momento eles entraram no estado de natureza? Só que se vocês olharem o livro e acompanharem tudo que o livro deixa claro, né, porque o livro deixa uma série de coisas subtendidas, o livro deixa muito claro que a rocha tampa a entrada da caverna, que em poucas horas as famílias sentem falta e informam as autoridades, que as autoridades buscam eles e, ao buscá-los, mantém contato com eles pelo rádio, que nesses contatos iniciais
as autoridades deixam claro que o salvamento demoraria no mínimo 10 dias, e depois disso começa toda a discussão sobre se eles poderiam ou não, né, se alguém poderia ou não ajudá-los a definir se seria adequado eles comerem a carne de alguém que estava preso ali dentro para se manter vivo. Bem, se eu tenho consciência de que eu não vou sair de uma caverna nos próximos 10 dias, e se o livro me deixa claro que o sorteio só vai acontecer bem lá na frente, eu não lembro certinho qual que é o estado temporal do sorteio, mas, salvo engano, acho que demoraram mais de 20 dias para tirá-los de dentro da caverna, e o sorteio vai acontecer, tipo, lá no 15º dia, uma coisa assim. Não seria justo eu dizer que eles seguraram o máximo que eles puderam para aceitar? A pergunta do Tate é uma pergunta retórica que o próprio caso dá a resposta. O estado de natureza deles não começa no início do momento em que eles estão presos dentro da caverna, mas sim quando eles percebem que não há outra forma de sobreviver, porque eles seguraram isso. Mesmo tendo feito o sorteio, a execução da sentença, entre aspas, do sorteio, ela não se dá imediatamente. Eles seguram isso. Não seria justo eu dizer que realmente, naquele momento em que eles executam, entre aspas, a sentença do sorteio, eles já não estariam conseguindo agir conforme a gente agiria em uma situação ordinária, que eles já haviam chegado ao limite do razoável, que ali eu não poderia exigir mais nada deles. Ou seja, não estariam eles em estado de necessidade. Vamos lá, gente, o que vocês acham? Para quem já estudou estado de necessidade, né? A identificação de quando começa o estado de natureza é complexa de se pensar, né, Dani? Bom dia, Diego. Bom dia, Daniel. Bom Bom dia, Bom dia, dia. pessoal. Jéssica. Esse ponto aí do caso me faz lembrar aquele acidente aéreo, se não me engano, que aconteceu no Chile, foi no Chile, foi no Chile, nos Andes, não é? Que sobreviveram, se não me engano, 16 passageiros e eles tiveram que se alimentar de carne humana. Sim, sim. Não foi no Chile, foi, salvo engano, foi ali, foi na parte da Cordilheira dos Andes, salvo engano, na parte argentina dela. Salvo engano, tá, Ah, Jé? Mas o caso é exatamente esse. Eles sofrem um acidente de avião e têm que comer carne humana para poder sobreviver. A única diferença desse caso para o caso dos espeleólogos é que eles comem a carne de quem já estava morto. sim, eles comeram de quem já estava morto, mas no caso, assim, eu consegui fazer um paralelo, porque no caso dos exploradores da caverna também seria inevitável, assim, no decorrer do tempo, que ocorresse a morte de todos, né? Que é a discussão que a gente está tendo. Então, assim, o meu posicionamento é de que realmente o estado de natureza seria a partir do momento que eles perceberam que não haveria possibilidade senão essa. Eu concordo com você, Jéssica. Meu ponto de vista
se eles conseguem esperar durante dias. Eu vou fazer uma pergunta diferente, para tentar ver se vocês conseguem raciocinar isso, tá, gente? Alguém aqui que está assistindo já sentiu fome? Eu não estou falando de vontade de comer, não, tá, gente? Estou falando de fome. Fome mesmo. Você não tem o que comer. Fome dói, gente. A fome chega a doer. Felizmente, na minha vida, eu nunca passei fome, tá? Felizmente. Mas quando eu fui fazer o mestrado, durante um momento em que eu estava fazendo mestrado em Portugal, eu estava muito apertado lá, né? Eu fui sem bolsa de estudo, então tive que arrumar um emprego lá, arrumei um emprego para vender computador nessas lojas de departamento, sabe? Tipo lojas americanas, só que é de lá, né? Eu trabalhei numa loja chamada Vorten e trabalhava final de semana, então recebia pouco. E lá durante esse período chegou uma época que chegávamos em casa, né? Eu e minha esposa, a gente chegava em casa e tinha água, pão e normalmente tinha atum em casa, porque o atum era muito barato. Tanto é que hoje você quer me matar de raiva e me dar uma coisa com atum. Eu comi tanto atum, que eu tenho ódio de atum. Tá certo? Não passei fome, eu tinha o que comer. Mas a sensação de ver que eu só poderia comer exatamente a mesma coisa é horrível. Agora, a pessoa que tem fome, uma pessoa em situação de rua que não tem o que comer, essa pessoa sente dor quando está com fome. Então, tentem se imaginar ficar um dia inteiro sem comer. Alguém já fez jejum de 24 horas aqui? Ô, Porque eu Dani, faço. eu não consigo fazer jejum de 3 horas, bicho. Eu já passo aperto. Eu tenho o hábito de fazer jejum, eu faço de 24 horas, já fiz. Já fiz até mais, tá? Mas a gente faz o jejum dessa forma, o tal do jejum intermitente, por uma questão de você querer fazer uma espécie de dieta. Agora, tentem se imaginar 4, 5 dias sem comer. Dói, é dor mesmo. Quem está com fome, gente, come o que tiver. O dia que você abre a geladeira da casa de vocês, você escolhe alimento, é porque você não está com fome, você está com vontade de comer. Sabe, você abre a porta da geladeira e fala assim, não tenho o que eu quero. Você não está com fome, você quer comer, é diferente. Porque se você tivesse com fome, se você odiar jiló e tiver só um jiló na sua frente, você vai comer o jiló. Então pensem da seguinte forma, a pessoa que está ali, a pessoa que está ali, presa em uma caverna, 10 dias sem alimento direito, será que ali ela consegue raciocinar mais alguma coisa? 10, 15 dias sem comer? Você só pensa em sobreviver. Você não pensa em mais nada, não. E aí eu volto àquela pergunta que eu fiz no final do nosso encontro passado. Que até agora ninguém se arriscou a responder, hein? O direito à vida é absoluto? Será que em uma situação tão excepcional assim, o que eles fizeram deveria ser considerado um crime? Porque, a bem da verdade, gente, o Etmore só refuga na ideia porque ele foi sorteado. Porque se tivéssemos lá como espeleólogos, eu, Robert, Diego e o Etmore, se o sorteado fosse o Diego, eu, o Robert e o Etmore não refugaríamos na ideia, não. Agora, se o sorteado fosse eu, pera lá, gente, não deve ser bem assim, né? Ele só refugou na hora que ele viu que era o dele que ia entrar na reta. Então, tentem pensar, será que
naquela situação, dor de fome, sem esperança, sem saber se realmente iam conseguir sair dali, era possível eu exigir. Tem um artigo no nosso Código Penal que fala que nós não podemos fazer isso. O que vocês acham? Não ia querer carne de atleticano, não. Sai fora, rapaz. Ô, Dani, eu nunca experimentei. Eu sou muito privilegiado. Eu não tenho o menor problema de reconhecer isso. Nunca experimentei a fome. Talvez nunca tenha experimentado nem vontade, sabe? Mas essas palavras que você disse, elas tocam no sentido de você sentir dor porque foi agredido é uma coisa. Você sentir dor porque não tem o que comer deve ser uma coisa horrorosa, deve ser uma coisa desesperadora. E com certeza, sem. E aí pensando sobre o aspecto. Passar vontade é ruim, imagina passar necessidade. Sobre o aspecto humano, a fome ela caracteriza, sim, obviamente, sem qualquer compreensão do direito penal, o estado de necessidade, viu? Porque ainda mais quando você toca no ponto da vida, que se você não comer, você morre, né? Que a fome, em situações extremas, ela te leva à morte, se você não se alimentar. E aí, pensando sobre o direito à vida, se ele é absoluto. Na verdade, tratando-se de um direito fundamental, e a gente pensa na vida é um direito fundamental, ela tem que ser, ela não pode se sobrepor aos outros, né? Eles vão se, como é que é o nome da palavra do direito constitucional que eu me esqueci agora? Porque o direito à vida, ele deve estar relacionado, por exemplo, ao direito à religiosidade, aos demais direitos, ao direito enfim, ao de à propriedade, a todos os outros direitos fundamentais. Eu esqueci como é a palavra do direito constitucional agora, ninguém tá lembrando não, gente, que os direitos fundamentais, eles não se eliminam, eles se adaptam, não? Como é que é? Ninguém tá lembrando disso não, gente? Ah, enfim. Mas a vida, eu penso, não, juridicamente falando, a vida ela tem que estar relacionada a todos os outros direitos, ela não é absoluta. A gente debateu muito disso agora sobre a questão das vacinas, né? Principalmente durante a pandemia. É um tema que ele ganhou muita esfera política, mas juridicamente ele foi pouco debatido. Sobre o direito, a própria. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, mas calma aí. Aí já mudando o foco, o não cuidar da sua vida pode prejudicar a vida do próximo, pode prejudicar a vida de alguém que está mais. Então, o direito à vida ele não é absoluto, nem no sentido de você fazer o que quiser com a sua vida, e nem no sentido de se sobrepor absolutamente a todos os demais, porque ele deve se compatibilizar com os outros direitos fundamentais. E eu quero chamar a atenção para um detalhe do voto do Tade, aí já encerro minhas falas, até porque está chegando a hora. Lembrando que nós temos 2 votos para a semana que vem, né, Dani? Nós temos o voto do Kim e do Rende, que aí a gente termina o livro. E, pessoal, não sei se vocês estão planejando, a gente tem que ver como vai ficar a questão do júri simulado. Bacana, quem vai ser acusação, quem vai ser defesa e quem serão os nossos julgados. Ou acho que isso pode ser sorteio, hein, Dani? Pode ser sorteio. Acho que isso pode ser Aí, olha, sorteio. até aproveitando que você puxou esse gancho, Diego, eu tô até a semana que vem, no nosso encontro da semana que vem, a gente já deixa agendado a data do último encontro para o júri. Que aí a gente vai fazer ele presencial, e aí estou tentando adequar aqui para a gente conseguir um dia de semana. Ótimo. Olha essa fala dele, é muito interessante. Eu me debrucei sobre este caso, e aí eu vou falar minha fala, opinar sobre essa conduta do Tati. E eu tô com um livro aqui, eu quero usar um parágrafo pequeno dele para fechar minha fala lá ao final, depois que o Dani encerrar também.
Eu me debrucei sobre este caso com toda a dedicação de que sou capaz. Quase não dormi desde que ele nos foi apresentado. Quando me sinto inclinado a aceitar a ideia do meu companheiro Foster, sou repelido pelo sentimento de que sua argumentação é intelectualmente frágil e beira a mera racionalização. O que a gente busca é a racionalização mesmo do direito, as questões racionalizadas. Por outro lado, quando me inclino no sentido de endossar a condenação, de confirmá-la, sou acossado pelo contrassenso de ordenar a morte desses homens quando a vida deles foi salva ao custo da vida de 10 heróicos trabalhadores. Olha que interessante. Ele não quer fazer o trabalho dele e critica o Ministério Público que fez o trabalho dele. Olha só, eu lamento o fato de o representante do MP ter considerado adequado pedir a denúncia por assassinato. Se houvesse em nossa lei previsão de crime para o ato de se comer carne humana, essa teria sido uma acusação mais apropriada. Ele esquece que antes de comer a carne humana houve a morte. Ninguém comeu carne humana de gente viva, aquela pessoa continuou viva, morreu, mataram o Roger e depois comeram a carne humana. Essa teria sido a acusação mais apropriada. Diante da impossibilidade de se poder levantar contra os réus outra acusação adequada aos fatos desse caso, teria sido mais prudente, penso eu, simplesmente não denunciá-los. Lamentavelmente, no entanto, os homens foram denunciados e julgados, e nós, por conseguinte, arrastados para dentro desse caso infeliz. Legal, né? Ele critica todo mundo que, em tese, tomou um tipo de conduta e ele fala, eu não quero fazer nada, porque a lei, ela... Pula fora. Ele pula fora. Eu encerro a minha fala, passo para o Dani, acho que já temos 1 hora de encontro, esgotamos o voto do Tati. Gente, para os próximos votos são sensacionais. Vamos falar de ativismo judicial, enfim, vão ser votos muito legais. Dani, fique à vontade para fazer suas ponderações. E, ao fim, eu quero ler uma frase de um livro que eu gosto muito. Tá contigo, Dani. Para fechar, então, vou me dar o direito de ler um texto, igual a gente fez nos últimos encontros, mas esse agora é um texto mais bem-humorado, tá? A propósito, antes disso, uma dica aqui para vocês, tá, gente? Caso queiram, tá bom? E lembrando, não estou aqui fazendo qualquer comentário de cunho político, tá bom? Não é nada de cunho político, não. É apenas uma questão que pode ter interesse para vocês em questões acadêmicas. Então, eu só estou abrindo aqui para já colocar para vocês o site. Que aí, se vocês tiverem interesse, vocês podem assistir. Dia 24 e dia 25 agora de maio, ou seja, terça e quarta-feira, de 9 horas da manhã até as 13 horas da tarde, vai acontecer a 50ª sessão do Tribunal Permanente dos Povos. É um tribunal que já existe desde 1978, salvo engano. Ele tem sede na cidade de Roma, na Itália, e ele vai ter uma sessão que vai acontecer da Itália e do auditório da Faculdade de Direito da USP, lá no Largo do São Francisco. Ele vai julgar algumas denúncias que foram feitas contra o presidente da República e o governo dele sobre violação e prática de crimes contra a humanidade durante a pandemia de Covid. Tá? Não estou entrando em aspectos políticos, só que é um julgamento em que o presidente do tribunal
vai ser o Luigi Ferrajoli, Nó, tá? Além disso, o Luiz quem que Ferrajoli é vai estar top. presente participando? O Eugênio Raul Zaffaroni vai estar presente. Boaventura de Souza Santos vai estar presente, que é professor da Universidade de Coimbra, tá? Você vai ter a oportunidade de ver pessoas falando que a gente teria muita dificuldade de ver de forma simples. Ouvir o Ferrajoli falar, gente, é um privilégio. Sem sombra de dúvida, ele é um dos grandes professores e escritores e estudiosos de direito penal que nós temos hoje, tá? Sem sombra de dúvida. O Zaffaroni é, sem sombra de dúvida, um dos maiores estudiosos e escritores de direito penal da América Latina. Então, vale a pena assistir, independente de opinião política que você tenha, tá? Vale a pena assistir. Vou colocar aqui no chat o link onde vocês conseguem fazer a inscrição. É gratuita e vocês conseguem, inclusive, certificado de participação. Ô, Dani, que legal, que massa. Gente, compreendo isso que o Daniel falou. Zaffaroni, Ferrajoli, são pessoas assim. Ó, que isso. Eu me recordo, do pouco que eu me recordo do direito penal, só escuto esses dois. São a base então, assim, que legal, ainda mais considerando ser de graça. Quem gosta do governo, assista para torcer para o governo, pelo governo. Quem não gosta, assista para. Sim, sim. Que legal, Dani, sua informação. Então, agora vou ler um texto, mas um texto relacionado ao direito. Se não tiver choradinha, para mim não serve mais não, tá? Não, eu só me emociono em alguns momentos. Pro próximo encontro eu separo um mais emocionante. Esse aqui é um texto relacionado ao direito, escrito por um autor chamado Milô Fernandes, espero que vocês conheçam ele. E o texto tem um título bem legal, chama Direito ao Foda-se. Tá? Então, vamos lá. O nível de estresse de uma pessoa é inversamente proporcional à quantidade de foda-se que ela fala. Existe algo mais libertário do que o conceito do foda-se? O foda-se aumenta minha autoestima, me torna uma pessoa melhor, reorganiza as coisas, me liberta. Não quer sair comigo? Então foda-se. Vai querer decidir essa merda sozinho mesmo? Então foda-se. O direito ao foda-se deveria estar assegurado na Constituição Federal. Os palavrões não nasceram por acaso. São recursos extremamente válidos e criativos para prover nosso vocabulário de expressões que traduzem com a maior fidelidade nossos mais fortes e genuínos sentimentos. É o povo fazendo sua língua. Como o latim vulgar, será esse português vulgar, que ingará plenamente um dia. Pra caralho, por exemplo, qual expressão traduz melhor a ideia de muita quantidade do que pra caralho? Pra caralho tende ao infinito. É quase uma expressão matemática. A Via Láctea tem estrelas pra caralho. O Sol é quente pra caralho. O universo é antigo pra caralho. Eu gosto de cerveja pra caralho, entende? No gênero do pra caralho, mas no caso expressando a mais absoluta negação, está o famoso nem fudendo. O não, não e não é tão pouco e nada eficaz, e já em nenhuma credibilidade. O nem fudendo é irretorquível, e liquida o assunto. Te liberta, com a consciência tranquila, para outras atividades de maior interesse na sua vida. Aquele filho pentelho de 17 anos te atormenta perdendo o carro para ir surfar no litoral? Não perca tempo, nem paciência, solte logo um definitivo. Marquinhos, presta atenção, filho querido, nem fudendo. O impertinente se manca na hora e vai para o shopping se encontrar com a turma numa boa. E você fecha os olhos e volta a curtir sua música.
Por sua vez, o porra nenhuma atendeu tão plenamente às situações onde o nosso ego exigia não só a definição de uma negação, mas também o justo escárnio contra descarados blefes, que hoje é totalmente possível imaginar que possamos viver sem ele em nosso cotidiano profissional. Como comentar a gravata daquele chefe idiota, se não com PhD porra nenhuma? Ou ele redigiu aquele relatório sozinho? Porra nenhuma. O porra nenhuma, como vocês podem ver, nos provê sensações de incrível bem-estar interior. E é como se estivéssemos fazendo a tardia e justa denúncia pública de um canalha. São dessa mesma gênesis os Aspone, o Chepone, o Repone e o mais recentemente o Prepone, presidente de porra nenhuma. Há outros palavrões igualmente clássicos. Pense na sonoridade de um puta que pariu. Ou o seu correlato. Puta que o pariu. Falados assim, cadencialmente, sílaba por sílaba, diante de uma notícia irritante, qualquer um puta que pariu, dito assim, te coloca outra vez em seu eixo. Seus neurônios têm o devido tempo e clima para se reorganizar e sacar a atitude que lhe permitirá dar um merecido troco ou safar de maiores dores de cabeça. E o que dizer de nosso famoso vai tomar no cu? E sua maravilhosa e reforçadora derivação vai tomar no olho do seu cu. Você já imaginou o bem que alguém faz a si próprio e aos seus quando, passado do limite do suportável, se dirige ao canalha de seu interlocutor e solta: chega, vai tomar no seu cu? Pronto, você retomou as rédeas de sua vida, sua autoestima, desabotou a camisa e sai à rua, vento batendo na face, olhar firme, cabeça erguida, um delicioso sorriso de vitória e renovado amor íntimo nos lábios. E seria tremendamente injusto não registrar aqui a expressão de maior poder de definição do português vulgar, fudeu, e sua derivação mais avassaladora ainda, fudeu de vez. Você conhece definição mais exata, pungente e arrasadora para uma situação que atingiu o grau máximo imaginável de ameaçadora complicação? Expressão, inclusive, que uma vez proferida insere seu autor em todo um providencial contexto interior de alerta e autodefesa. Algo assim como quando você está dirigindo bêbado, sem documentos do carro e sem carteira de habilitação, e ouve uma sirene de polícia atrás de você mandando você parar. O que você fala? Fudeu de vez. Liberdade, igualdade, fraternidade e foda-se. Gente, esse é um texto do Milor Fernandes que eu gosto muito e sempre eu trago. Todos os semestres eu trago ele. Normalmente coloco no final de uma prova que eu aplico, em alguma coisa, para que os meninos, os meus alunos, possam ler esse texto. Primeiro, pela criatividade do Milor Fernandes em fazer o texto. Segundo, porque eu acho que a gente tem que quebrar um pouco a questão do enrijecimento de determinadas formalidades. A gente vê muitas pessoas hoje que querem escrever de forma que não permite que o interlocutor entenda, ou querem falar de uma forma que seu interlocutor seja incapaz de entender. Se eu sou professor e o Diego é professor, a principal coisa que nós devemos ter é clareza na forma de falar. A gente tem que se aproximar de vocês. A gente tem que ser capaz de fazer com que vocês percebam que nós não somos inimigos seus, que nós não somos pessoas que estão acima de vocês. O português é uma língua que ela não pode ser vista pura e simplesmente de forma gramatical. Minha mãe é professora de português, tá, gente? Não só de português, mas de literatura. E ela sempre fala assim: meu filho, gramática, quem tem que saber sou eu. Você tem que saber escrever.
você tem que saber falar. E você tem que lembrar que o português é feito por nós. A gente muda a língua o tempo todo. Claro que em determinadas situações a gente tem que ter cuidado na forma de falar. Claro que se eu tivesse uma palestra formal, eu não falaria um palavrão. Mas nós estamos aqui num bate-papo entre amigos. Então é importante que vocês percebam, e eu tento trazer esse texto exatamente para quebrar uma coisa. Não tem que ter formalidade comigo, não tem que ter formalidade com o Diego. O texto que eu li não é desrespeitoso com ninguém. É um texto divertido. Ou seja, se aproximem da gente, conversem com a gente, participem. A ideia é essa. É que a gente se aproxime, que a gente esteja próximo e que vocês percebam que eu e o Diego somos pessoa como qualquer outra pessoa. A única diferença que tem entre a gente no campo do direito é que talvez eu e o Diego já tenhamos caminhado um pouquinho mais que vocês nessa área. Fora isso, não tem diferença nenhuma. Beijo no coração. Ô, Dani, você é maravilhoso, obrigado. Gente, eu vou encerrar, antes de agradecer a presença de vocês. Eu gosto muito do. Eu tenho um ídolo. Na verdade, vários ídolos, né? Seres humanos de alguma forma fizeram diferença aqui aqui na Terra. E um deles é o Stephen Hawking, que é um cientista. Ele era acometido, foi na juventude acometido por esclerose lateral amiotrófica e nunca deixou de produzir. É um profundo estudioso dos buracos negros. Eu sou curioso dessa área da astronomia, não confundo astronomia com astrologia. E quando o Stephen Hawking morreu, a filha dele, a Lucy Hawking, escreveu um livro com trechos que haviam sido produzidos pelo pai dela. Esse livro se chama Breves Respostas para Grandes Questões. O autor, ela coloca gentilmente como Stephen Hawking, mas é um livro que foi organizado por ela, com o pai dela respondendo a questões muito importantes da humanidade. São questões como qual o futuro da humanidade, de onde viemos, o que é inteligência artificial, enfim, entre outras. E o que eu vou ler é um parágrafo muito, muito, muito pequenininho, mas que mostra pra gente o quanto somos privilegiados, o quanto temos condição de fazer as coisas e muitas das vezes não fazemos. Até por isso eu vim com a camisa da Nike. Olha que bobeira. A Nike é uma empresa bilionária, mas que ela tem um lema que mexe comigo, que é o Just Do It. Só faça, vai lá e faça. É isso. Às vezes a gente tem todas as condições e não faz, e não fazemos. Aí o trecho que eu vou ler é o seguinte: ela fazendo um pós-crédito do livro, falando sobre o processo de elaboração desse livro, e quando ela falou isso aqui, cara, mexeu tanto comigo. Abram aspas. Meu pai nunca desistia. Ele nunca fugia da luta. Com 75 anos, paralisado e incapaz de mover, senão alguns músculos faciais, ele ainda acordava todos os dias, vestia um terno e ia trabalhar. Ele tinha coisas para fazer e ele não iria deixar que meras trivialidades ficassem no seu caminho. E é interessante que a imagem que a gente tem do Hawking é o Hawking numa cadeira de roda, todo paralisado, de terno, trabalhando, escrevendo, palestrando. Ele palestrava por meio de um aparelhinho que ele tinha no pescoço e é isso. Então é isso. Meu pai nunca desistia, nunca fugia da luta. Com 75 anos, paralisado, incapaz de mover senão alguns músculos faciais, ainda acordava todos os dias, vestia um terno e ia trabalhar. Ele tinha coisas para fazer e não iria deixar que meras trivialidades ficassem no meu caminho. Lembro muito do meu paizão também, até pela cadeira de rodas, e que sempre estava botando a roupinha dele e indo para o corre. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Obrigado a todos pela presença. Um beijo no coração de vocês. Vamos ligar as câmeras para a gente fazer um printzinho? Vocês topam? Vamos fazer um printzinho, pô? A gente está aqui, vamos dar um printzinho se vocês puderem, vai ser massa. Estou salvando uma imagem de cada encontro. Jennifer, quem mais? O Robert sempre liga, hein? Vamos. E aí, Sueli? Galerinha, vou dar nosso print. Vamos fazer aquele sorriso maroto. Todo mundo sorrindo. Vamos lá, valeu, galera.
Gente, beijo para vocês. Bom final de semana, viu? A nossa Beijo, fotinha tá aí, ó. Bom final de semana para vocês. Valeu, Nidinha. Até o próximo. Beijo, galera.